Olá pessoal, bem-vindos aí à nossa Masterclass de Planejamento Estratégico, que é um assunto que eu adoro particularmente, né? Tanto que eu sou o professor aí que gravou esse curso. Nessa Masterclass a gente vai, como sempre, pegar os pontos principais do nosso curso de Planejamento Estratégico que nós acabamos de liberar para você na plataforma e vamos explorar um pouquinho, tá? Para falar de planejamento estratégico, a gente vai definir o que é estratégia, definir o que é planejamento e também apresentar ferramentas para você tanto formar a estratégia, que é decidir onde que a empresa vai trabalhar, como que a empresa vai trabalhar, o que ela vai fazer para ter o crescimento ou as metas ali que você está querendo, como que forma isso, como que documenta isso e como que desdobra isso para as demais pessoas da organização. É uma masterclass bem legal e um curso mais legal ainda. E vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos aí para os nossos highlights do curso de Planejamento Estratégico. Então a gente vai começar a definir o que é o tal do planejamento estratégico e o porquê que ele é importante. E para a gente entender o que é o planejamento estratégico, a gente tem que entender dois conceitos. Primeiro, o conceito de estratégia, tá? Que é um tipo muito específico de tomada de decisão. E depois o outro conceito de planejamento, né? O planejamento estratégico, ele tenta englobar essas duas coisas e colocar em prática para uma empresa ter vantagem competitiva. Mas vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender o que é estratégia, então. Tudo que a gente conhece hoje de estratégia no mundo dos negócios, né, na operação aí das empresas, ela veio do mundo militar, principalmente do trabalho de um cara que chama Karl von Clausewitz, né, que era lá um famoso general prussiano que montou a sua teoria da guerra, né, durante as guerras napoleônicas, lá no começo do século XIX. E ele comentava que na guerra você tem mais ou menos 3 níveis de tomada de decisão, né? A gente tem aquelas decisões que a gente chama de decisões estratégicas, a gente tem as decisões que são decisões táticas e a gente tem decisões que são decisões operacionais, né? E o que é isso, né? Qual que é a ideia disso quando a gente olha para o mundo militar? Bom, ele também comentava que na guerra a gente tem um evento muito bem definido que é o combate, né? O que é o combate? É quando os dois exércitos estão ali, um brigando com o outro e um tentando subjugar o outro, né? Só que uma guerra, ela não é feita só de combates. Ela é feita de uma série de decisões sobre como que eu uso esses combates e o que eu faço durante esses combates, né? E as decisões de como eu uso esses combates é o que ele chamava lá de estratégia, tá? Ou decisões estratégicas. Para entender isso, eu gosto muito de citar um exemplo, né? Supomos lá no mundo militar que você seja um general lá que está defendendo uma ilha, né? Você é o general A. Então, na sua ilha tem uma montanha, tem uma cidade, tem uma praia e aqui daí eu tenho o mar, né? E vem vindo lá o general B, né? Me atacar lá com a armada dele. Bom, eu vou ter que combater esse general B em algum momento. Eu vou ter que ter lá a briga, a luta acontecendo. Agora eu tenho que tomar uma decisão. Como eu estou defendendo, onde que eu vou combater o general B? Eu vou combater ele aqui na água? Eu vou combater ele na praia? Eu vou combater ele na cidade? Eu vou combater ele na montanha? Isso daqui é uma decisão estratégica. Como que eu uso o combate para subjugar o meu inimigo, tá? Uma característica muito interessante da estratégia ou das decisões estratégicas é que nunca existe uma resposta certa para a estratégia. O Karl von Clausewitz comentava que, apesar de você, lógico, é muito proveitoso, você se cercar ao máximo de todas as informações que você pode ter, né? Então, general A, para ele tomar a decisão, ele tem que entender qual que é a característica do exército inimigo, quantos barcos ele tem, como é que está a cidade, como é que está as características do exército dele. Eu tenho todo esse monte de informação que é legal eu ter. Só que assim, ele comentava que é humanamente impossível para um general ter todas as informações que ele precisa ter para tomar a decisão mais acertada. Isso porque o tempo é muito importante na guerra, a gente não tem, às vezes, tempo de coletar essas informações. E outras coisas também, né? Tem o espião inimigo passando informação errada, então nunca vai ser perfeito esse processo. Então ele tem que tomar essas decisões estratégicas, elas são um ato de fé, muitas vezes, né? Você toma baseado em, principalmente, lógico, tem as informações, tem as decisões racionais, mas você tem muitos critérios ali irracionais, que dependem da sua própria personalidade, né? Então, por exemplo,
Se esse general A, ele é um cara muito preocupado com a vida das pessoas que moram aqui na cidade, ele vai tentar combater na praia, para evitar que a destruição afete ali a cidade. Agora, se ele é um cara que não tá nem aí para a vida das pessoas que moram aqui na cidade, ele vai combater uma guerra de guerrilha na cidade ou ele vai combater ali na montanha. Talvez as chances dele de ganhar sejam maiores. Mas isso tudo aqui, né, essa estratégia depende de fatores pessoais do principal estrategista, da pessoa que está tomando essas decisões, né? Até por causa disso, quando a gente olha no mundo militar, muitas vezes eles falam que a estratégia é a arte do general, é como que ele coloca cada elemento que a gente tem para a gente chegar lá e subjugar o nosso inimigo, tá? Então isso são decisões estratégicas. No mundo militar ainda, ele fala sobre as decisões táticas, que são aquelas decisões tomadas no ato do combate. Então, por exemplo, eu tomei a decisão estratégica de combater na montanha. Então, se eu posicionar a minha tropa aqui de cima para baixo, né, da montanha, né, o general B ter que subir a montanha e eu lutar descendo a montanha, eu tenho uma vantagem aqui para ganhar essa batalha. Então, ela tem uma resposta certa, né? Já a estratégia, eu não consigo entender qual é a resposta certa a princípio. Na tática, sim, eu tenho uma resposta certa, eu tenho uma decisão mais acertada ali, né? Lógico que a tática, né, para quem é grande conhecedor desse modelo, sabe que muitas decisões táticas também vão depender ali vão ter um certo componente de incerteza, um certo componente de personalidade. Mas elas são mais claramente científicas do que as decisões estratégicas, né? E por fim também a gente tem as decisões operacionais, né? Que é, se eu vou combater lá em cima, de cima para baixo na montanha, então eu tenho que tomar uma série de decisões de como levar esses suprimentos para cá. Cada um vai ter que tomar a decisão sobre o seu posicionamento, né? Cada soldado, cada comandante. Então é todas as decisões ali para montar este cenário aqui tático que vai influenciar na nossa estratégia. Então, esse é o conceito de estratégia no mundo militar. E é esse o conceito de estratégia que a gente aplica no mundo dos negócios. Toda empresa ela precisa ter uma estratégia, não é? Todo presidente, todo alto líder lá tem que entender, como que eu vou utilizar os meus recursos que eu tenho aqui à minha disposição para ter o maior ganho possível, para conseguir o crescimento da minha empresa, para remunerar melhor os meus investidores. Daí cada uma vai ter um objetivo diferente e vai ter ali uma estratégia diferente, tudo bem? Essa é a noção de estratégia. E quando a gente fala de que é importante, né, eu ter uma estratégia, eu formalizar essa estratégia, porque quando eu faço isso, eu consigo ter o que a gente chama de coordenação das ações. É a mesma coisa aqui na guerra. Eu determinei que eu vou combater na montanha. Daí tem uns malucos aqui, uns soldados que estão começando a montar a defesa na praia. Se eu dividir aqui, cara, esse cara vai morrer e o resto do exército vai morrer também. Porque a gente não está usando da melhor maneira, ou seja, de uma maneira coordenada esse meu esforço, né, esses meus recursos. Que no caso aqui o meu exército. Na empresa é a mesma coisa. Não adianta eu falar que, nossa, eu acho que a nossa empresa vai crescer vendendo para o segmento A, enquanto a minha fábrica está pensando em reduzir custo, diminuir a qualidade, e eu não tenho uma qualidade que satisfaz aquilo que o meu cliente quer. Então, essas incoerências estratégicas, elas são muito perigosas para as empresas, né? E elas acontecem por uma série de razões. Pode ser que você não tenha todo mundo no mesmo barco, pode ser que a empresa não tenha uma estratégia definida, pode ser que você não tenha nada ali que para dar um corpo coerente para todo mundo caminhar para o mesmo caminho. E a ideia do que a gente chama de planejamento estratégico é justamente resolver isso, né? O que é planejamento, né? Quando eu falo de planejar, eu me preparar para o futuro, ou seja, eu organizar todos esses meus recursos, organizar todas essas pessoas para entender como que elas vão agir no futuro e como que elas vão agir para cumprir com uma estratégia. Essa é a ideia central do planejamento estratégico, ou seja, é o ato que uma empresa tem de definir aonde que ela gostaria de ir. Então, eu vou ter um crescimento de 15% no mercado. E como que ela desdobra esses 15% para que todo mundo que esteja trabalhando ali saiba exatamente como que eles vão contribuir para chegar nesses 15%.
Então, quando a gente faz um planejamento estratégico, a gente tenta desdobrar essas metas. Tanto que as ferramentas, elas ajudam a gente a fazer isso. Quando a gente fala lá do Balanced Scorecard, a gente vê 4 dimensões que todo mundo tem que saber e a gente vai desdobrando essas metas. Ou uma outra ferramenta maravilhosa para você definir estratégica, que é o OKR, né? Ou OKR, Objectives and Key Results, né? Os objetivos e os resultados-chave. Então é a mesma coisa. Para eu chegar onde eu quero chegar como empresa, em ter lucro maior, ter um mercado maior, um crescimento maior, qual é cada resultado, qual é cada objetivo de cada pessoa, de cada área dentro da organização e quando que a gente vai colocar isso, né? Isso é uma coisa interessante. O planejamento ele até coloca isso no tempo, né? Até o primeiro trimestre eu tenho que chegar em tal lugar, até o outro em tal lugar, até o outro em tal lugar. E assim a gente vai conseguindo alinhar todo mundo para chegar lá onde a gente gostaria. Então isso, pessoal, é o planejamento estratégico, tá? Ele vai ser o processo de elaboração da estratégia e do desdobramento dessa estratégia, né? Que a gente chama lá de planejamento estratégico, que condiz ao comportamento pela qual a empresa deseja seguir, né? Os seus produtos, serviços pretendidos, quais clientes, quais mercados ele quer atender. Em outras palavras, é definir aonde que a gente vai como empresa, né? E qual é a parte de cada um e em quando que vai, como é que cada um vai contribuir ao longo do tempo para a gente chegar naquele lugar onde a gente gostaria. Essa é a ideia principal do planejamento estratégico, né? Que é o que a gente coloca aqui também, né? O conceito de planejamento estratégico está ligado a um processo sistêmico que tem por objetivo principal a definição de um caminho a ser seguido pela organização, com foco nos seus objetivos e um contexto analisado previamente, né? E todo esse processo é executado por meio de uma série de tarefas que podem ser resumidas em macroetapas. Essa aqui é para a gente formar, né, esse passo a passo. Como é que eu monto um planejamento estratégico? Eu tenho que analisar o cenário, daí a gente tem a etapa de formação da estratégia, que eu defino quais são os objetivos financeiros, quais os objetivos de produto, tem várias maneiras de a gente definir isso. Daí eu defino as metas que cada um tem que contribuir para aquilo e garanto a execução e o melhoramento desses planos, dessas tomadas de decisão, né? Porque o Carl von Clausewitz ainda falava muito isso no livro dele lá, sobre a guerra, né? Que, eu tenho a primeira decisão de combater na praia, perdi essa batalha, eu vou ter que mudar a minha estratégia. Então a estratégia ela é viva, né? Eu não perdi a guerra ainda, eu só tive uma quebra aqui na minha estratégia. Então como é que eu readequo e entendo as próximas decisões para tentar ganhar a guerra, né? Então a gente tem que garantir, né, a execução que todo mundo seja alinhado, mas também eu tenho que ter mecanismos ali de você revisar, de você melhorar, de você mudar o que você estava pensando no primeiro momento. Tudo bem? A gente até deixa a frase, né, do grande Peter Drucker aí, né, dos grandes gurus da administração sobre o planejamento estratégico, né? Ele tem uma visão muito peculiar, a gente vai ver sobre as várias escolas de formação de estratégia em negócios, mas é muito interessante essa frase que ele coloca, né? Então, planejamento estratégico é o processo contínuo de sistematicamente, com o maior conhecimento possível do futuro contido, tomar decisões atuais que envolvam riscos, organizar sistematicamente as atividades necessárias à execução dessas decisões e, por meio de uma retroalimentação organizada e sistemática, medir o resultado dessas decisões em confronto com as expectativas alimentadas. Então é o processo, né, o planejamento estratégico, ele é o processo pelo qual uma empresa decide onde ela vai chegar, munida ali do seu conhecimento, desdobra isso para falar como que cada um contribui e vai analisando o que está dando certo, o que está dando errado, aprendendo e mudando os seus objetivos. Tudo bem? Sempre, né, envolvendo riscos. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Toda estratégia vai ter um risco, né? O Carl von Clausewitz ainda falava muito sobre a guerra, né? Tem lá a competência do general, tem a preparação, tem o espírito combativo, tem o espírito militar, mas no fim do dia você vai ter sempre um componente de sorte, né? Então toda estratégia envolve risco, toda estratégia tem esse fator de incerteza intrínseco ali na sua definição. Tudo bem? Então a importância do planejamento estratégico, né? Por que a gente
fala tanto do planejamento estratégico nas empresas, né? Porque ele ajuda a gente a coordenar as ações de várias pessoas. Principalmente para empresas de média para grande, você ter um planejamento estratégico, você saber onde que você vai chegar, é essencial para que todo mundo possa contribuir o máximo para chegar lá, né? Uma empresa que tem uma visão clara, que tem um objetivo claro, ela consegue aproveitar mais ali do esforço coletivo e acaba sendo mais competitiva, acaba sendo mais vitoriosa, por assim dizer, dentro do seu modelo de negócio, né? É só a gente pensar. Quantas vezes você já trabalhou numa empresa que não tinha uma definição estratégica, sabe? Para onde que eu vou? Para onde que eu não vou? Para onde? Não se preocupe, não fique desesperado se você está numa empresa assim agora. Todas as empresas têm um certo nível de incerteza, né? De falta de definição da estratégia. Mas, né? O planejamento estratégico está aí para ajudar, né? Também estabelece a direção, ajuda a tomar decisões assertivas, aumenta a longevidade do negócio, porque com mais competitividade você garante que a sua empresa se mantém no mercado, avança na rentabilidade, né? Enfim, todas essas vantagens, né? Também tem o objetivo de agilizar a tomada de decisão, né? Se eu tenho um background claro de qual é o objetivo da empresa estrategicamente falando, qual é a direção estratégica, eu consigo tomar decisões mais rapidamente, eu tenho menos discussão, eu vou ter ali um impacto maior nos resultados, beleza? Né? Enfim, né? Todos esses objetivos aí que a gente não vai ficar lendo o slide, porque também tem na apostila. E os principais aspectos do planejamento estratégico, né? Ele é sempre uma coisa dinâmica, ou seja, toda hora a gente está, às vezes, mudando essa estratégia e as conjecturas vão mudando, eu tenho que ter uma resposta da estratégia. A gente falava lá, né, se você pegar a literatura de planejamento estratégico, Ansoff, esses caras da década lá de 60, 70, falava, nossa, tem que ter um planejamento de 10 anos, né? Hoje no mundo, a gente nem sabe se vai ter mundo daqui 10 anos. Então, o processo está cada vez mais dinâmico, cada vez mais ali adaptativo, né? Também tem o sistemismo, né? Então, a gente tem que sempre olhar a organização como um sistema, entender como que cada parte desse sistema contribui para a entrega da nossa estratégia. Coletivismo, ou seja, a gente só vai conseguir bater na estratégia em empresas com várias pessoas se todo mundo contribuir, né? Continuidade e visão ali de médio e longo prazo, né? De a gente manter essa coerência. Então, vamos lá, né? Então, como é que funcionava esse case, né? Tudo começava nessa empresa, que era uma empresa que fazia aquelas telhas de fibrocimento, sabe? Aquela telhona que ela é meio ondulada, assim, né? Então ela é grandona ali, né? Tem algumas marcas famosas dessa telha aqui, que eu não vou citar o nome para não ser escrachado. Então eles fabricavam essas telhas aqui, né? E essa empresa, ela tinha a fábrica, né? Que ela produzia essas telhas, né? Então eles produziam essas telhas aqui, só que o principal cliente deles eram lá as grandes construtoras e empreiteiros. Então, era basicamente prédios, várias casas populares, projetos de várias casas populares. Eles faziam também muitos galpões industriais. Então, eles produziam com a ideia de vender para esses empreiteiros. Até era escrito lá na missão da empresa, né? Acho que todo mundo já ouviu falar da célebre definição de missão, visão e valores, né? Que é uma das maneiras mais fáceis e mais conhecidas da gente divulgar estratégias, a gente divulgar algumas decisões de propósito ali. A gente vai falar mais sobre essa ferramenta. Mas, enfim, eles tinham essa visão clara que era atender os empreiteiros, né? E daí eles começaram a olhar para o mercado de empreitada, sabe aquele negócio que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E eles viram que esse mercado ele não estava dando a perspectiva muito mais de tanto crescimento para a empresa, que a lucratividade era um pouquinho diferente, e eles começaram a olhar ali, né, crescer os olhos, namorar o mercado de varejista, né, que é a loja de material para construção, né? Então, vender para o lojista também. Pô, eu tenho a telha. Em vez de eu vender só para a construtora, por que eu também não vendo essa telha para lojistas, para varejistas, né? Então, a alta administração da empresa começou a olhar para esse mercado com um pouquinho mais de carinho, né? Só que eles gostariam de se planejar, né? Porque eles sabiam que se fosse uma mera aventura, vamos começar a vender para cá e não sei o que lá. Eles sabiam que eles poderiam cair do cavalo, né?
porque o processo de vendas dele ainda não estava muito bem adaptado, o processo de logística dele ainda não estava muito bem adaptado, né? Pô, a empreitada, ela acontece em lugares específicos. Agora, varejista, eu não vou ter que entregar 1 milhão de telhas num lugar só, vou ter que entregar 10 telhas toda semana para várias cidades espalhadas pelo Brasil inteiro, né? Ou dentro de uma regionalidade específica. Então, eles começaram a desenhar isso daí, eles começaram a sentir a necessidade de um novo planejamento. E eles até pensaram, pô, né? Será que a gente vai fazer isso com essa nossa empresa aqui, que eles já tinham lá uma marca conhecida, né? Que era a Fibrex, né? Inspirado em fatos reais, tá? Esse nome. Eles tinham lá a Fibrex, né? Mas será que eu vou utilizar esse nome aqui ou vou utilizar lá um Fibra 2, né? O F2X, né? Para distribuir para o varejista? Será que vai ser uma outra marca? Será que isso daqui vai ser uma outra coisa? E para ajudar nesse planejamento, né? Eles contrataram lá um dos nossos assinantes aí, né? Para definir onde que eles gostariam de estar nos próximos 5 anos, para ajudar eles no planejamento estratégico, né? Então é esse um pouquinho do cenário, né? O que eu preciso fazer para conseguir também abraçar esse mercado varejista? Foi o que a gente coloca aqui, tá? Daí, para fazer isso, foi necessário rever a missão e a visão da empresa, né? Eles até acabaram ali definindo uma visão, uma missão para esse segmento específico, tá? E alinhar, né, com o novo público, reestruturar os processos de vendas, de logística para atender essas novas demandas. Além disso, os processos de vendas também precisaram ser adaptados, né? Então, adaptar, na verdade, todos os processos internos para essa nova estratégia, que é a vantagem da coerência, né? Ainda dentro desse cenário, né, foi importante que a empresa avaliasse cuidadosamente as suas capacidades e recursos antes de se voltar para o novo público e se preparar para implementar as mudanças necessárias, né? Então, legal, isso daqui é uma coisa muito prudente que a gente vê nisso, o planejamento estratégico ajuda a gente. Pô, será que eu tenho condições de pegar um mercado varejista? Eu nunca vendi para um varejista antes, né? O que será que esse cara gosta? O que eu preciso desempenhar aqui, né, de jeito de processo para entregar para esse cara? Qual que é a expectativa dele de qualidade da telha, de qualidade do serviço logístico, de atendimento? Tudo isso precisa ser colocado no papel para entender o que eu tenho hoje, o que eu preciso ter e como que eu vou mudar de uma coisa para outra, né? Até esse caso aqui é um bom exemplo desse processo de condução. Mas eu me lembro há um tempo atrás que minha mulher, ela é arquiteta, né? E assim que ela saiu da faculdade, ela começou a trabalhar numa marcenaria, sabe? Aquelas que faz aqueles móveis planejados, né? A gente era muito novo e tudo mais, mas foi uma coisa muito marcante na minha vida, porque, cara, aquela marcenaria era uma marcenaria que estava funcionando maravilhosamente bem para os clientes que ela atendia, que era um cliente classe B, assim, sabe? Para apartamentos menores, eram móveis não muito caros, né? A gente falava lá os móveis que eles faziam para o apartamento inteiro ficava lá entre 30 e 80 mil reais, né? É caro, mas não é exorbitante. Só que eles tinham lá aquilo ali, né? Viam que o negócio estava bem, mas eles também namoravam o mercado de alta classe, né? Classe A mais. Falava assim, pô, olha, a gente fica vendendo armário aqui a 30 mil, 80 mil, pô, a gente pode ter um cliente que vai comprar 500 mil em armário, vai comprar 1 milhão em armário, a gente consegue atacar aqui, olha só, né? Eu lembro que tinha um dos sócios dele, que era o cara de vendas, o cara comercial, e ele era bom de lábio, assim, era bom de vender. Ele já tinha lá alguns clientes que ele ia pegar, que ele ia abraçar e tudo mais, né? Então ele estava lá com essa mudança de estratégia em mente. E ele foi, né? Eles tomaram a decisão de ir. Minha mulher estava participando do processo, né? Participou do desespero. Por que do desespero? Cara, os processos que você precisa para entregar um armário de 1 milhão de reais são diferentes dos processos que você precisa para entregar um armário de 30 mil reais. A expectativa do cliente é completamente diferente, não é? Eu lembro que, cara, eles pegaram lá um dos primeiros apartamentos de alto luxo que eles pegaram, era lá no shopping, em São Paulo, tem um condomínio, né, chama Cidade Jardim, bem famoso, assim, de alto luxo. Eles pegaram lá um apartamento gigantesco, 500 mil imóveis, e daí mandaram a equipe dele de gesseiro para fazer. Os caras faziam um monte de besteira, assim, sabe? Cortava
a pedra tudo errado, que daí tinha que repor, tinha que refazer. E era em São Paulo, a empresa era de Campinas, tinha 100 quilômetros aí para eles se deslocarem toda vez, e ia sangrando, e daí o cliente lá de classe A ficava pé da vida com o serviço, né? Os clientes de classe B também, mas as perdas eram menores, né? Uma pedra que o cara cortava errado, não é no cliente classe B, era aquele granitinho preto lá, né? O famoso granitinho preto, São Gabriel. Então era barato você trocar. Agora, no apartamento de alto luxo, não era o granitinho preto que você estava cortando, era tipo um mármore Carrara trazido direto da Itália. Uma fortuna que você tinha que para reparar aquilo. Então, os processos daquela empresa não estavam adequados para atender aquele mercado. Então, isso é uma coisa que a gente olha no planejamento estratégico, né? A gente tem que ver as nossas forças e as nossas fraquezas perante essa nova estratégia, esse novo mercado que a gente gostaria de ir, né? E um bom planejamento estratégico, ele vai olhar para isso de uma maneira estruturada, né? Então, o que a gente colocou aqui, né? Dessa forma, ela poderia garantir que estaria oferecendo um serviço de alta qualidade e atendendo às expectativas dos seus novos clientes, né? Mesmo tempo que continuaria a atender também o seu público original, né? Então, a empresa ia ter a marca Fibrex lá para empreiteiro e essa F2X para varejista. E daí tinha os desafios desse processo, né? Que o nosso assinante comentava com a gente. Então, ó, primeiro, a empresa nunca havia realizado um planejamento estratégico na prática, né? As decisões até então eram todas tomadas meio no feeling, né? E desdobrados meio no feeling. Só que o negócio era muito coerente, né? Já fazia 15 anos que eles vendiam telha para empreiteiro e não muda muito, né? O mercado de empreita, de construção civil, não vai mudar significativamente. Então, todo mundo já tinha no DNA, né, a estratégia, apesar de não estar definido, apesar de, né, ter algumas poucas coisas registradas. Agora, se eu estou entrando num lugar novo que ninguém conhece dentro da organização, já tem que tomar mais esse cuidado, né? Outra coisa, não havia conhecimento das características e especificidades do seu novo público, né? Que seriam ali os lojistas, né? Os varejistas. Então, o que é esse bicho desse varejista? O que ele gosta? O que ele quer? Como que ele gosta de ser atendido? Qual a expectativa de abastecimento dele? Né? A gente não sabia isso daí. A empresa também não tinha avaliado o seu mercado interno e externo, né? Então ele olhava ali pro namoro, né? Olhando que a margem do varejista era legal, que o varejista era um lugar que ele podia crescer, mas ele olhava só, né, o verde da grama do vizinho, né? Não via, pô, mas como é que é a concorrência dentro do mercado de varejista? O que a gente poderia ter de falha que a gente precisa consertar? Então isso tudo era obscuro e teve que ser analisado dentro do planejamento estratégico. A outra coisa, né, ele não tinha, né, conhecimento de como cada área ou cada equipe poderia contribuir para o sucesso da nova estratégia. Então, quais seriam as áreas? Quais seriam a estrutura dessa F2X aqui de fibra, né? Como que cada pessoa lá da empresa poderia também contribuir para dar corpo a essa estratégia coerente? Então, é assim que você entende a necessidade do nosso planejamento estratégico, né? Então, o nosso querido amigo lá, o consultor, então iniciou o planejamento com a equipe da Fibrex, né? Em 2020. Então, primeiro ele selecionou as pessoas-chave da organização que seriam responsáveis por elaborar o plano e garantir a execução do plano, né? E o processo seguiu os passos. Primeiro fizeram lá uma pesquisa de mercado, né? Para entender, beleza, eu acho que eles vão crescer bastante, então quanto que eu consigo crescer aqui, né? Qual é o tamanho do mercado varejista? Qual que é a especificidade? Onde que esses caras estão? O que eles gostam? Onde vivem? Como dormem? Como vivem? Tipo aquela propaganda do Globo Repórter, né? Então eu tinha que entender isso. A mesma coisa que eles passaram depois por uma redefinição da missão e da visão, né? Então, cara, essa unidade de varejista, o que ela vai fazer, né? Daí também eles começaram a definir quais seriam os objetivos estratégicos e quais as mudanças que deveriam ser feitas. Para isso, foi selecionado, né, para a formação da estratégia, para o desdobramento de estratégia, essa ferramenta que a gente chama de Balanced Scorecard, né, ou BSC. O que é o BSC? A gente vai ver a cara dele. Mas ele é um mapa que entende em 4 dimensões o que eu quero da estratégia. Quais são essas 4 dimensões? Bom, eu sempre começo com a perspectiva financeira, né? Então, financeiramente, o que eu quero do varejista?
eu quero aumentar em 30% o meu lucro. Tá, depois da perspectiva de cliente, para eu conseguir chegar nesses 30%, eu vou ter que ter, sei lá, 20% do market share, né, ou da fatia de mercado, né? 20% de todos os varejistas vão comprar comigo. Vou ter que ter 20% do market share em São Paulo, por exemplo. Daí, além disso do cliente, da perspectiva financeira, eu tenho que definir a minha perspectiva de processo interno e de aprendizado, tá? Daí, para eu ter esses 20% aqui de processo interno, o que eu preciso melhorar? Eu preciso melhorar o meu processo de vendas e o meu processo de logística. E para eu aprender? Eu vou ter que ter lá 100% dos meus funcionários treinados na venda para varejista, que vai me garantir um market share de 20%, que vai me garantir esse lucro de 30%, tá? Então, o BSC, o Balanced Scorecard, ele monta esse mapa estratégico e define indicadores para ver se a gente está chegando lá ou não está chegando lá, tá? Ele é como se fosse um termômetro para a gente depois acompanhar se a nossa estratégia está dando boa ou está dando ruim, certo? Tem outras técnicas para fazer isso, né? O OKR, ou QR que a gente falou, é uma técnica alternativa ao Balanced Scorecard, mas eu tenho que formar essa estratégia, né? Entendendo meus pontos e fracos, fortes, a gente fala da análise SWOT, né? Strengths, Weakness, Threats and Opportunities, né? Opportunities and Threats, né? Então, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Eu analiso tudo isso do meu cenário, daí eu compilo, estruturo isso num mapa estratégico com indicadores que vai ajudar as pessoas a entenderem o que eles precisam fazer, tá? Mas tudo isso é parte da formação de estratégia. De novo, né, a gente falou aqui, selecionou as pessoas chaves da organização que seriam responsáveis por garantir por elaborar e garantir a execução do plano, né? Então, o planejador estratégico, né, o consultor, ou muitas vezes você, na sua empresa, você não tem que definir a estratégia. É a definição da estratégia da liderança, tá? Eles que têm a noção do mercado, que têm o poder hierárquico para fazer a estratégia acontecer, mas a gente tem que facilitar, falar o que precisa, apresentar as ferramentas, ajudar a conduzir o processo. Foi justamente isso que o nosso amigo aqui fez, né? Então, seguindo adiante, né? Então, para iniciar o projeto, foram realizadas pesquisas mercadológicas, né? Então, começou a analisar lá o setor de construção civil para entender o crescimento, as tendências, o quanto disso era de varejista. Também teve um segmento de mercado para avaliar o market share, né? Então, olhou lá dentro quanto que era a participação potencial que aquela nova empresa poderia ter, né? Então, para ver o que vai... E também lá o potencial de mercado, né? O que os lojistas estão comprando e o que levariam eles comprar telhas com a Fibrex, né? Então, vai comprar porque a gente tem o melhor serviço, porque é mais barato, porque qual que é o melhor argumento dentro do que a gente está fazendo, né? No caso, eles pensaram, né? Eu sou muito barato, eu consigo vender para empreiteiro, então eu vou ter uma vantagem competitiva aqui. Também foi realizado uma avaliação dos principais concorrentes, né? Quem que também está competindo, como é que esses caras funcionam, quão agressivos eles são, né? Tudo para determinar. Daí eles pensaram no propósito, né, dessa nova segmentação, né? Então o propósito da empresa estava muito voltado para atender as construtoras. Para conseguir atender os varejistas, era necessário ter uma reestruturação da visão e da missão da empresa para aquele segmento, né? Assim como uma reestruturação dos processos, principalmente de vendas, para atender. Daí eles pegaram e refizeram a visão e a missão, né? A missão é o que a gente deve fazer e a visão é onde que a gente quer chegar, né? Então, a missão foi, nossa missão é fornecer telhas de fibrocimento de alta qualidade, né? E soluções eficientes para o mercado varejista, atendendo às necessidades dos clientes, buscando a satisfação deles, né? Quero deixar eles felizes e vender para o mercado varejista telha. Ele é bem específico, tá? Telha de alta qualidade, uma telha que não é uma telha vagabunda. E a visão, né? Ser referência nacional em vendas de telhas de fibrocimento para o varejo, reconhecida pela qualidade dos produtos, atendimento personalizado e soluções inovadoras para as necessidades dos clientes. Então a gente quer ter uma telha lá que é boa, né? E um atendimento que é de excelência, né? Então eles acabaram nem indo pelo preço que eles conseguiriam, né? Mas eles foram lá pelo atendimento, pela qualidade do atendimento e pela alta qualidade, né? E também, né, para entender melhor, né, para definir o mapa estratégico, eles utilizaram lá
a análise SWOT, né, para entender quais são as forças e fraquezas. Eles listaram aqui, né, tem algumas forças. Então, ó, grande variedade de produtos de telha de fibrocimento disponível para atender as necessidades do cliente. Então, pô, a minha fábrica consegue fazer telha de tudo quanto é forma, né? Mais formas até do que o mercado está querendo. Legal. Isso ajuda a gente a dar a visão lá de inovação, de atendimento personalizado. Então, esse mix de produto é uma força que a gente tem. Outra, a possibilidade de oferecer preços competitivos em comparação a outros varejistas e fornecedores, né? A localização estratégica, próxima a rodovias que interligam toda a região sudeste do Brasil. Então, legal, essa fábrica tem uma logística boa, tem uma logística bem competitiva que vai ajudar eles a pegar principalmente o mercado do sudeste, tá? Mas, né, não é uma força para pegar o nordeste, para pegar outras regiões, mas ali no sudeste, legal, a gente consegue ser competitivo. Conhecimento especializado em telhas de necessidade dos clientes. Então, pô, eles já trabalharam muito tempo em tudo quanto é tipo de projeto, fazendo tudo quanto é tipo de telha. Então, ajuda a customizar. Mas quais eram as fraquezas dele? Bom, primeiro eles dependiam de fornecedores específicos e tinham vulnerabilidade em flutuações de preço da matéria-prima. Outra coisa, eles tinham limitação do espaço físico, né? Eles não conseguiriam ter estoques muito grandes de vários produtos lá. Então, tem que resolver esse problema de estoque uma hora. Possível falta de capacitação técnica da equipe de vendas em relação aos produtos de telha de fibrocimento para varejistas, né? Então, essa era a grande deficiência que eles vinham, a deficiência estratégica. Cara, eu tenho chance de oferecer para o cara, só que o elo entre a minha empresa e os varejistas ainda não está 100% consolidado. E é aqui, então, que eles decidiram, né, colocar lá de processos internos, melhorar esse pessoal de vendas. A gente vai ver no BSC deles, né? Oportunidades, né? O aumento da demanda de materiais de construção civil, então estava uma tendência legal, tinha mais varejista comprando telhas e fibrocimento. O aumento do mercado de construção civil de reformas, né? Muita gente reformando, né? Trocando o telhado. Eu, por exemplo, troquei o telhado, né? Gastei uma bala aí no telhado da minha casa recentemente. Mas desabafos à parte. Possibilidade de expansão do negócio para outros segmentos relacionados à construção civil, como produtos de acabamento ou materiais elétricos. Então, cara, ter ali um contato com o varejista pode permitir a essa empresa vender outras coisas para esses varejistas mais para frente, né? E ameaças, concorrência gigantesca, né? Tudo que é de varejista, assim, tinha concorrência de empresas grandes, multinacionais, possibilidade de flutuações de preço de matéria-prima e ameaça de produtos substitutos, né? Como as telhas de PVC ou as telhas chamadas termoacústicas, né? Que são telhas que substituem o fibrocimento ali. Lógico, muito mais caras, mas também era uma tendência no mercado, né? Uma ameaça ali dentro do mercado. Beleza? Então, com base nessas forças e fraquezas, eles resolveram, então, estruturar o seu Balanced Scorecard, que é a fotinha do Balanced Scorecard. Então, perspectiva financeira, cliente, processos internos e aprendizado. Então, colocar lá, o que eu quero do financeiro? Cara, eu quero, principalmente, aumentar o faturamento, né? O meu indicador é o faturamento por ano, né? Eu estou entrando no varejista no primeiro momento para aumentar o faturamento. Não estou olhando tanto com a lucratividade, foi o que eles definiram. E entrar no mercado varejista. Então, ter o número de pontos de revenda atendidos por aquela nova empresa. Isso daqui é um indicador que vai ver lá se a gente está crescendo financeiramente. Ou, né, ou o tanto que a gente quer. Então, ó, por exemplo, eu quero ter 1 milhão por ano de faturamento com varejista, né? E eu tenho lá 500 mil para investir nesse 1 milhão, que é de caixa da empresa. Daí, do ponto de vista do cliente, o que eu quero, né? Eu quero conquistar e reter novos clientes, né, novos varejistas, através da sua fidelização, através do atendimento personalizado, sabe, da qualidade de atendimento, né? Então, os indicadores que eu vou ver, o número de novos clientes e a taxa de retenção, a taxa de compra recorrente daquele varejista. Então, eu queria ter lá mais ou menos 600 novos clientes por ano e reter 80% dos clientes. E daí eu tinha uma verbinha ali de 500 mil também para gastar eventualmente com coisas além, né, para fidelizar o cliente. Daí processos internos, eu vou ter que melhorar a capacidade de inovação, capacidade produtiva e de inovação, né? Também o processo de vendas, né? Eu acabei não colocando aqui, mas eles colocaram lá também. Ter as pessoas treinadas, aqui ó, equipe, né, aprendizado. Treinar a equipe de vendas, né? Treinar a equipe de produção e excelência operacional. Aqui dentro da capacidade, então eu ia ter que aumentar a capacidade produtiva em 20% e desenhar novos produtos que fossem atendidos para o mercado, né? Então, capacidade produtiva e inovação, né? E para isso eu ia ter que aprender essas coisas aqui, né?
Para eu aumentar a capacidade produtiva sem investir um monte em máquina, eu tenho que trabalhar na excelência operacional, né? Ter programa de Lean, ter programas de tudo aquilo ali. E daí veio com seus indicadores, né? Então, aqui eu tenho, né, o Balanced Scorecard, que a gente vai detalhar mais à frente no curso. Ele me dá essa visão geral aí da minha estratégia, né? Onde que a gente vai e quais são os indicadores que falam se a gente está certo. E foi um sucesso, né? Então, o objetivo general de levantar lá o faturamento bruto, né? De 10 milhões para 15 milhões em 5 anos, né? Aumentando 1 milhão por ano, vinha sendo colocado, né? Foi alcançado só em 2 anos, né? Em 2022, eles já bateram aquele faturamento que eles estavam prevendo para 5, principalmente por causa do atendimento legal com os lojistas, da capacidade que eles trabalharam na excelência operacional, né? E teve lá vários sucessos, né? Quando a gente ataca de uma maneira coerente, a gente utiliza melhor os nossos recursos aí, tá? Então já tem lá uma capilaridade de 1.000 lojistas, né? Foi muito legal o desempenho que eles conseguiram em vendas. Vou começar pelas vantagens que uma empresa tem ao se elaborar um planejamento estratégico. Bom, o planejamento estratégico e as várias formas que ele adota, né, ele força a empresa a refletir sobre o seu negócio, né? Então, refletir sobre os seus pontos fortes, fracos, refletir sobre os seus processos, refletir sobre a sua lucratividade. Então, é um processo formal, é uma hora onde a liderança pode parar a bola e entender como que ele pode melhorar ali as suas decisões, melhorar a sua formação de estratégia, né? Isso ajuda a empresa a, sim, tomar decisões, se não mais racionais, pelo menos mais embasadas. Isso é feito de uma maneira sistêmica. Geralmente, ao se elaborar uma estratégia, a gente convida e envolve, né, a boa parte da liderança da empresa. Então, há um certo alinhamento que também é gerado nisso. As pessoas vão aprendendo, elas vão se alinhando, tá? Isso faz com que haja uma tomada de decisão mais racional por parte da alta liderança. Também ajuda a empresa a identificar oportunidades e mitigar os impactos negativos de você sair correndo atrás daquelas oportunidades, né? Como eu comentei no case lá da empresa que minha mulher trabalhou, muitas vezes uma chamada uma virada de estratégia muito radical ou muito ambiciosa pode quebrar a empresa. Foi o que aconteceu naquela empresa propriamente dita. Ela quebrou porque ela estava atacando um mercado que ela não tinha capacidade para atacar. E outros problemas também de fluxo de caixa, problemas de gasto do sócio, mas isso não vem ao caso. Teve um problema estratégico. Se a estratégia tivesse dado certo, mesmo com esses problemas aí de conduta, né, ela iria conseguir chegar ir para frente, beleza? Então ele ajuda a gente a minimizar esses impactos negativos quando a gente olha para os nossos processos internos. Além disso, a empresa, quando determina um planejamento estratégico, ela consegue criar uma história, uma narrativa coerente que vai alinhar cada uma das pessoas envolvidas lá. Então, olha, onde que a gente quer chegar, como que a gente vai chegar lá, o que a gente vai aprender, quais são as iniciativas que a gente vai valorizar. A hora que eu coloco esse farol, todo mundo pode contribuir de uma maneira muito mais construtiva para a gente chegar naquele objetivo, né? Então, o alinhamento entre as pessoas ajuda demais. A outra coisa que a gente coloca como vantagem para a empresa, que se ela usar uma técnica de planejamento estratégico interessante, fazer isso do jeito certo, a empresa também vai pensar nos seus processos. Será que eu tenho o que precisa ter para chegar naquela estratégia, né? Então, você pensar nos seus processos vai forçar você a ter iniciativas que, sim, desenvolvam aqueles processos. Falar, olha, a gente como empresa precisa trabalhar nisso, porque isso é estratégico. Então, a gente casa muito essa visão de lucro, de onde que a gente quer chegar, com a visão de processos, que é extremamente valorizada, tá? A gente já falou dela várias vezes aqui na FM2S. E as vantagens do planejamento estratégico para a pessoa que abraça ali a definição ou formaliza aquele planejamento estratégico. Porque é importante você, como profissional, conhecer sobre planejamento estratégico, tá? Primeiro porque você vai poder ajudar a empresa de uma maneira mais estruturada, né? Então, o que a gente coloca, você vai ser capaz de diagnosticar a situação atual da empresa, entender por que vários problemas, várias áreas estão batendo cabeça, né? A famosa falta de comunicação, né? Quem nunca trabalhou ou trabalha numa empresa que tem falta de comunicação, né? Todas elas têm. E a nossa, inclusive aqui, a FM2S,
alguns pontos ainda acontece, tá? Não é o ideal, mas acontece. Mas assim, se você entende essa noção de planejamento estratégico, você entende qual falta de comunicação, qual quebra ali das áreas vai matar a empresa e vai fazer ela não crescer o quanto que ela gostaria, tá? Além disso, né, a vantagem do profissional é que ele ajuda a definir objetivos, metas e a concepção do seu negócio, né, e entender como que isso vai afetar na lucratividade, né. Então, que empresa que não quer um profissional assim? Um profissional que estruture, que pare a bola, que crie um caminho, que ajude a criar um caminho, né, claro, usando indicadores, dados, usando metas, objetivos para aumentar a lucratividade, né? Isso é maravilhoso, né? Em empresas formais, né, que têm a cultura de planejamento, que têm essa cultura de trabalhar com metas, uma pessoa que realmente entende isso e ajuda os executivos a colocar em prática, cara, eu não conheço uma pessoa assim que não tenha deslanchado absurdamente dentro da sua carreira, né? Pô, imagina, eu vou ajudar lá o meu diretor, o meu executivo, o meu chefe a ter isso daí mais estruturado, a ler estratégias de dobrar para cada pessoa, né? E também ajuda ali a estabelecer uma direção clara da empresa ou, né, a traduzir o que o pessoal lá em cima está falando, né, através da aplicação dessas ferramentas. Além disso, né, é capaz de executar e monitorar o planejamento estratégico, então perceber desvios de rota, que inclusive isso é uma grande função da liderança, tá? Quando você começa a olhar com o olho de planejamento estratégico, você está se tornando um líder muito mais capaz, uma pessoa muito mais preparada para a liderança, para a gestão, né? É fundamental. Tanto que a gente vai ver depois nos conceitos a parte central lá, que são as 5 funções da liderança. Também ajuda a aplicar ideias novas para resolver problemas, né? Então, essas ferramentas, como que isso vai resolver os problemas da empresa. Ajuda a fazer o desdobramento com sucesso, né? Não sendo uma pessoa que fala, ai, nossa, mas eu não estou entendendo, mas ser uma pessoa mais que ajuda, né, o chefe. O que você está querendo dizer? É isso, é isso, é isso, vamos assim, vamos assado. Pode contribuir também, né, para as decisões táticas ali no dia a dia, né? E ajuda a compartilhar o conhecimento com a equipe, né, de uma maneira mais estruturada. Sem contar, claro, que se você assume uma posição de liderança alta, ou se você trabalha como empreendedor ou como qualquer outra coisa num cargo lá central, né, dentro da gestão da sua empresa, é fundamental você saber estruturar e trabalhar, né? Não há um grande líder que não tenha que se preocupar com planejamento estratégico, tá? Isso é fundamental e essencial. Beleza? É lógico que o conceito de estratégia, por si só, ela existe desde que o mundo é mundo, né? Desde que um ser humano procurou organizar-se com outros seres humanos para subjugar um terceiro ali na arte da guerra, começou também a vir a arte da estratégia, né? Só que não era tão planejado e não era tão aplicado para negócios, né? Apesar da ideia de estratégia em negócios ser inerente aí à atividade empresarial, atividade comercial, não havia toda essa preocupação que a gente tem hoje. Por exemplo, quando a gente fala de estratégia hoje, de planejamento estratégico, é impossível falar disso sem eu falar de metas, sem eu falar em projeção ao longo do ano, sem eu falar de prazos, sem eu falar de todas essas coisas que envolvem aí coisas muito práticas do nosso dia a dia, né? E quando que começou a essa definição estratégica ter que ter metas, ter que ter prazos, ter que ter uma visão muito mais estruturada, né? Uma referência fantástica para mostrar como que isso foi se desenvolvendo e como que isso chegou, às vezes, até no nível de piração e depois voltou para um nível mais comportado hoje, é um livro muito interessante que eu recomendo, que chama Ascensão e Queda do Planejamento Estratégico, escrito por um pesquisador canadense que chama Henri Mintzberg, né? Henri, né? Escreve assim, Mintzberg, com Z aqui, tá? Henri Mintzberg. Eu não sei se é Henry ou Henri que fala, né? Canadense tem esse problema aí de dupla língua, mas o meu professor falava Henri, então eu acabei pegando Henri. Então já peço desculpas aí em adianto se eu tô falando o nome da pessoa errada. Mas esse livro é muito legal porque ele mostra como que foi se desenvolvendo para chegar onde que a gente chegou hoje, né? Com essa ideia de planejamento, com metas e tudo mais. E ele comenta que boa parte desse planejamento veio de uma coisa que chamava planejamento organizacional, que é aquele planejamento basicamente financeiro que as empresas têm, né? E que era que começou a ser popularizado depois da Segunda Guerra. O que é a ideia do planejamento financeiro de uma empresa?
Bom, a gente sabe que se uma empresa, né, der lucro, der prejuízo, é a diferença dela quebrar ou dela continuar no mercado, né? Nenhuma empresa, não vou falar de nenhuma porque nenhuma é uma palavra muito forte, né? Às vezes você tem uma empresa subsidiada por alguma outra entidade que continua muito tempo dando prejuízo, né? Uma ONG, um órgão organizacional, enfim, um órgão governamental ou internacional, ele pode funcionar no prejuízo. Mas uma empresa, no dia a dia ali, ela tem que dar dinheiro em alguma maneira, né? Então a gente sempre olha ali todo mês, ela deu tanto de lucro ou ela deu tanto de prejuízo, né? A gente sempre tem essa visão da saúde financeira. A partir da década de 50, principalmente no Ocidente, as empresas começaram a olhar para isso com uma visão de longo prazo. Então, nesse mês, né, nesse ano, eu dei lucro, dei prejuízo, mas como que isso daqui vai ser colocado ao longo do tempo? Daí veio esse conceito de planejamento organizacional, do planejamento financeiro, que é eu projetar esse desempenho financeiro da empresa ao longo do tempo ali, né? Então, hoje eu dei lucro, amanhã eu vou dar um lucro maior, depois eu vou testar o lucro aqui, daí aqui ela vai dar prejuízo 2 meses aqui, que a gente tem que aguentar, e depois ela vai continuar dando lucro, né? Então, começou-se a projetar isso daqui ao longo do tempo. Essa é a ideia do que a gente chamava lá de planejamento organizacional. E por que as empresas faziam isso? Para entender quando que elas iam precisar de dinheiro, quanto que elas iam gerar de dinheiro, quando, entender as sazonalidades do mercado e, né, suprir os gestores, suprir os investidores com uma visão mais sólida, tudo bem? Algumas empresas já até faziam isso há muito tempo, né, esse planejamento financeiro, esse planejamento organizacional. Mas essa visão, a partir da década de 50, se consolidou. Agora, acontece que esse planejamento organizacional, né, quando é feito dentro do horizonte de um ano, a gente até consegue fazer ele sem muitas premissas estratégicas. Mas se eu quiser fazer esse planejamento financeiro para um período maior, como por exemplo 5 anos, 8 anos, 10 anos, que era o que eles faziam muitas vezes na década de 1960, eu vou ter que colocar uma premissa, eu vou ter que colocar um componente nesse planejamento financeiro, que é o meu componente de estratégia, não é verdade? Se eu olhar ao longo do ano, eu vejo, o mercado está indo bem, o mercado está indo mal, a sazonalidade, e eu consigo determinar isso daqui. Agora, para eu saber o quanto que eu vou faturar e o quanto de lucro ou prejuízo que eu vou ter daqui 10 anos, eu tenho que começar a definir cenários. E esses cenários dependem de decisões estratégicas que eu tomo hoje, não é? Então, quanto que vai ser o nosso lucro daqui 10 anos? Se eu pegar o mercado de varejista e tudo der certo, eu vou ter um lucro de tanto. Agora, se der meia boca ali no varejista, mas o empreiteiro aumentar, vai ser de tanto. Então, a gente vai colocando as premissas estratégicas e entendendo o impacto que essas premissas estratégicas têm no meu desempenho financeiro. Foi isso que gerou o embrião do que a gente chama de planejamento estratégico, tá? Então, a partir da década de 60, de 70, começou-se a englobar essas premissas estratégicas, tá? E veio também, nessa época, boa parte do que a gente entende hoje. Por exemplo, no case, a gente analisou lá que, eu tenho que considerar o tamanho do mercado, ou seja, quanto que todos os varejistas no Brasil gastam por ano com telha de fibrocimento. Eles gastam lá 300 milhões. Tá, beleza, desses 300 milhões, se eu pegar lá 20%, eu vou conseguir faturar só 60 milhões. Então, esses 60 milhões vai ter que ser lá todo o meu faturamento dentro daquele tempo. Então, eu já estou usando técnicas que analisam o meu mercado e eu também começo a colocar técnicas para ver se eu estou no caminho certo. Então, beleza. Se tudo der certo, aqui no final, né, do tempo eu vou ter lá 60 milhões, né? Só que para eu ter lá, para eu conseguir ver que dá certo, eu tenho que olhar quanto que é o meu market share nesse mês aqui. Então, se eu ver que nesse mês aqui meu market share ainda é 1%, eu estou ferrado nessa minha estratégia, eu estou perdendo. Então, foram se colocando, né, para possibilitar análise financeira, indicadores operacionais, indicadores de análise do negócio, indicadores de clientes, indicadores que mostram aquelas nossas
premissas financeiras, tá? Que mostram que nos dão insumo para estimar as premissas financeiras, né? Então esse foi o nascimento, né, e a ascensão do grande planejamento estratégico. E é legal você ter essa lógica, que quando você pensa nisso, você consegue desenhar uma rota, você sabe se você está seguindo na rota certa, você sabe se você está indo mal, se você está indo bem, você consegue também ter de uma maneira mais estruturada quanto que vai ser o lucro da sua empresa. Então isso é o nascimento do planejamento estratégico que a gente tem hoje. A gente vai mostrar exatamente o que é, filosoficamente, né, mais detalhado esse planejamento, mas basicamente é uma coisa que vai coordenar isso. Pô, quais são as nossas premissas estratégicas? Quais são as nossas metas operacionais, o resultado daquelas minhas premissas, né? Então, eu acho que o varejista é bom, então se eu tiver 20%, eu vou ter tanto na minha premissa financeira. Então ele alinha essa premissa financeira. E daí isso, né, essa visão, ela teve lá uma grande consolidação a partir da década de 1970, né? Tanto que em 70, 80, estava se falando muito de planejamento estratégico, né? Tinham lá matrizes que ajudavam você a determinar cada detalhe disso daqui e transformar isso daqui no financeiro. Daí, né, até o próprio Henri Mintzberg comentar no livro dele, né, que nessa época começou a ficar monstruoso o esforço, né? Se você não tivesse dados detalhados do mercado e do não sei o que e do não sei o que lá, você nem começava a falar de planejamento estratégico, você nem começava a organizar as pessoas para trabalhar, né? Ele falou que isso é ruim, né? Porque assim, ele até citava um exemplo. Às vezes eu tinha que fazer o planejamento estratégico pro ano. E eu demorava de janeiro até julho, agosto, para terminar o planejamento financeiro. Então, para terminar o planejamento de todos os detalhes, se a gente vai, se a gente não vai, quanto que vai ser o financeiro. Então, cara, eu demorava mais para fazer o planejamento no ano do que para tentar executar aquele cara. E trocar o pneu com o carro andando, né? As coisas acontecendo. Eu precisava do direcionamento. Então ele falou que isso foi um dos grandes problemas ali, que essa visão excessiva em cima desse planejamento minucioso acabou tendo, né? Hoje, graças a Deus, existem várias técnicas que são mais ágeis nessa definição, mas de novo, né? Eu tenho que ter uma parcimônia entre eu ter todos os dados, eu ter tudo isso colocado e eu agir, né? Eu tenho, gente, que nunca me esquecer do objetivo fundamental do planejamento estratégico, que é entregar uma estratégia que dá coerência para toda aquela empresa. Se é a melhor estratégia, se é a pior estratégia, se é uma estratégia A, B ou C, menos importa para o sucesso, muitas vezes, a definição do que fazer, mas sim a coerência daquilo que se fazer, né? Lógico que as duas coisas são importantes, não me entenda errado, mas é muito importante eu ter coerência, né? Se eu não tenho coerência, gente, nenhuma estratégia dá certo. Se eu tenho coerência, umas vão dar, outras não. Mas se eu não tenho coerência, se eu não começo a descrever, se eu não consigo colocar um norte, mínimo que seja, né, eu vou perder em coerência. E o Hintzberg comentava, né, que muitas empresas elas acabam correndo tanto atrás do detalhe, e por eu não ter todo o detalhe lindo, maravilhoso, eu perco a vantagem de ter coerência. Sabe? Nossa, eu demoro um ano para fazer um planejamento lindo, maravilhoso, daí eu começo a alinhar as pessoas, mas esse tempo que eu estava elaborando essa coisa linda, maravilhosa, eu passei um ano trabalhando sem coerência. Muitas empresas até não sobrevivem a esse período. Então, eu passava lá um ano determinando a estratégia, né, pensando nos mínimos detalhes, e esse um ano era perdido com as pessoas trabalhando sem ter o alinhamento, né? Então, mais importante do que você ter os detalhes e ter uma decisão mega racional de qual é a estratégia, eu tenho que trabalhar nessa coerência, né? O legal é que a partir da década de 90, quando eles perceberam esse excesso, né, no planejamento estratégico, começou-se a desenvolver metodologias mais ágeis, né, metodologias mais focadas em você ter uma estratégia mínima, que seja feita rápida e que dê o direcionamento do jeito que a gente quer. O OKR é um exemplo disso, tá? Até o próprio BSC, quando bem estruturado, ele vai dar essa noção. O problema está mesmo na formação da estratégia, de eu querer ter muito detalhe na formação da estratégia. Para, nossa, ter ali aquele fetiche por estar milimetricamente calculado, isso não existe na prática, tudo bem? Mas é isso que a gente tem do planejamento estratégico hoje, um pouquinho do contexto histórico de como que as pessoas vêm fazendo isso, né? E é importante a gente comentar
que todos esses pontos são importantes, tá? Um planejamento estratégico nunca é um planejamento estratégico se ele não tem um componente financeiro e se ele não tem um componente dessas premissas estratégicas. Isso é a essência dele. Lógico, quando a gente usa um Balanced Scorecard ou OKR, a gente acaba também olhando para isso, mas eu tenho que ter esse desdobramento. A gente vai ver um pouco dos conceitos que são importantes para a gente entender o planejamento estratégico, né? Aqui é uma apresentação, depois a gente vai ter várias aulas para detalhar cada um deles. Então, quais são os conceitos que a gente vai ver nesse curso? Primeiro, onde que o planejamento entra, né? O planejamento estratégico entra na visão sistêmica da organização. Eu gosto muito de uma teoria aqui que mostra quais são as funções da liderança, 5 funções da liderança. E é muito legal para vocês entenderem, né? Qual é o papel do planejamento estratégico e o que eu preciso para formar minha estratégia e executar de maneira correta. Depois a gente vai ver em detalhes, definir muito claro o que é esse tal do planejamento estratégico, quais são os seus componentes essenciais. A gente vai fazer uma breve revisão também, mais uma filosofia sobre o que é estratégia. A gente já fez na primeira aula, mas eu quero levar isso ao novo nível, né? Entender o que é o planejamento estratégico tradicional, as escolas de formação de estratégia, então como que eu defino uma estratégia, isso é fundamental para você saber ali qual é a cultura da sua empresa na definição da estratégia e quais são as pessoas essenciais que não podem faltar no planejamento estratégico, né? Ninguém faz um planejamento estratégico sozinho, mas quem são as pessoas essenciais para a gente chegar lá, belezinha? Então na próxima aula a gente vai ver aí um pouco sobre as 5 funções de liderança. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa Masterclass. Lembrando que o curso completo e detalhado, com exemplos, etc, no bom jeitão da FM2S, já está lá disponível na plataforma. Espero te ver lá, aprofundando esse conhecimento aqui da nossa Masterclass. Sem mais delongas, é isso e uma excelente noite para você.